a graça do Senhor, nós estamos aqui para mais uma aula muito especial. E hoje eu também trouxe uma pessoa muito especial para participar com a gente. É a Vívia. Ela vai tocar e cantar os louvores de hoje. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito feliz, porque no último vídeo eu recebi vários vídeos de vocês cantando e fazendo gestos. E olha, os de hoje também eu quero receber. Tá legal? Tá combinado? Então faz assim. Muito bem. Agora você vai fazer assim também. Isso. Agora você vai dizer comigo. Oba. Jesus, aponta para o céu, me ama e faz um lindo coração, que nós iremos cantar isso agora. Dizer que Jesus, ele nos ama muito, do jeito que nós somos. Não importa a nossa aparência, o que importa é o nosso coração, um coração que serve a Deus. Então vamos cantar? Jesus, ele nos ama muito, amém? Crianças, o louvor que nós iremos cantar agora fala de um lugar muito especial, que é o céu, a morada de Deus. A Bíblia diz que lá no céu não entra pecado, lá não há tristeza, e o céu é um lugar preparado para aqueles que aceitam Jesus na sua vida. Crianças, nesse momento nós iremos para uma parte muito especial e importante da nossa aula, que é o momento de aprender o versículo da palavra de Deus. E eu vou convidar aqui a minha amiga, a Mila. Oi, gente. Oi, tia Helena. Oi, Mila, tudo bem? Sim. E hoje o nosso versículo está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Eu trouxe aqui o versículo impresso para que vocês também leiam comigo. Você pode me ajudar, Mila? Sim. Vamos todos fazer a leitura juntos? Sim. No 3, todo mundo repete o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Começando da referência. 2 Pedro 3, 9, parte A. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Olha só, crianças, esse versículo está dizendo que o nosso Deus, o Senhor, não demora a cumprir a sua promessa. No tempo de Deus, todas as suas promessas são cumpridas nas nossas vidas. Vamos falar mais uma vez o versículo? 2 Pedro 3, 9, parte A. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O nosso Deus não demora em cumprir a sua promessa.
E agora eu vou fazer alguns desafios com vocês. E com a Mila também. Você topa desafios, Mila? Sim. Muito bem. Vocês também, né, criança? Topam os desafios? É muito simples o desafio. Qual é o desafio? Eu vou falar algumas palavras em que na hora da repetição você não pode falar essa palavra. Tudo bem? A palavra é Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. 2 Pedro 3:9, parte A. Não pode falar. A Mila ia falando o versículo. Não pode, Mila. O versículo não, a palavra Senhor. Não pode. Vamos lá? De novo. Será que a Mila perdeu, gente? A gente dá mais uma chance para ela? Sim, por favor. Ah, pois tá bom. Vamos lá. 2 Pedro 3:9, parte A. Não demora em cumprir a sua promessa. 2 Pedro 3:9, parte A. Eu vou falar outra palavra também. A palavra demora. A gente não vai falar, tá, Mila? Oi. Tá bom? Sim. Quais são as duas palavras que a gente não vai falar? Senhor e demora. Muito bem, a Mila tá esperta agora. Vamos lá. 2 Pedro 3:9, parte A. Não em cumprir a sua promessa. E agora, Mila, eu vou colocar uma terceira palavra. Senhor, demora e promessa. Essa palavra aqui, ó, promessa. A gente não vai falar. Vamos lá? 1, 2, 3. 2 Pedro 3:9, parte A. Não em cumprir a sua. Muito bem, parabéns. A Mila acertou tudo agora e eu acredito que você, criança, também tenha acertado. Olha, e para finalizar a gente vai falar o versículo completo agora. Vamos lá? 2 Pedro 3:9, parte A. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Amém. Que você possa guardar esse versículo na sua mente e no seu coração, acreditando que o Senhor, o nosso Deus, Ele não demora em cumprir a sua promessa. E agora nós iremos ouvir mais uma linda história da palavra de Deus. Vamos lá? Olá, crianças! Que bom estar aqui de novo com vocês. A graça do Senhor para todas vocês. Vamos agora para uma hora muito especial da nossa escola dominical. A hora da lição bíblica, em que nós aprendemos juntos a palavra do Senhor, amém? Hoje, antes da gente começar, eu vou pedir que todos vocês fechem os olhinhos aí um pouquinho, fechem os olhinhos comigo e pensa em uma coisa que você gostaria muito de ganhar, tá bom? Então vamos todo mundo, vai, fecha os olhinhos e pensa em uma coisa que você quer muito ganhar. Pensou? Ah, agora pode abrir os olhos. Olha de novo aqui pra ti. Como você se sentiria se chegasse uma pessoa hoje aí na sua casa e dissesse pra você: eu vou comprar ou eu vou te dar aquilo que você pensou e que você quer muito? Você ia acreditar? Na história de hoje nós vamos conhecer duas pessoas que queriam muito ganhar uma coisa. Eles queriam muito ter. Quem será que são essas pessoas? E o que será que eles queriam? Ah, a gente vai descobrir juntos. Tudo bem? Então, ó, você que é maiorzinho e já sabe ler, pode pegar a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, tá bom? A nossa história de hoje está no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes 13, tá? Eu acho, crianças, que vocês lembram, porque a gente já estudou, né? A gente já estudou sobre o povo de Israel, que eles eram escravos lá no Egito, vocês lembram? E que aí eles saíram do Egito, né? Eles foram libertos, Deus usou Moisés, enviou as 10 pragas e eles foram libertos. E aí eles passaram pelo deserto durante
40 anos, até que eles entraram na Terra Prometida. A gente também já estudou a história de Josué, você deve ter estudado na sua igreja, que eu sei. A gente já estudou sobre os juízes, né? Então, o povo de Israel, ó, deixa eu mostrar para vocês. O povo de Israel agora estava vivendo na Terra Prometida, mas eles não estavam obedecendo a Deus. Porque Deus tinha dado leis, tinha dado regras para eles seguirem. E eles estavam fazendo tudo o contrário do que Deus tinha dito para eles. Sabe o que aconteceu então, crianças? Deus permitiu que viesse um outro povo, que eram os filisteus. Quem eram os filisteus? Era um povo mau, era um povo inimigo, um povo cruel. E esses filisteus vieram e durante 40 anos escravizaram Israel. Então o povo de Israel passou 40 anos servindo aos filisteus. Sabe por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, crianças? Por causa da desobediência deles, ó. O que é a desobediência? A desobediência é pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. Então a desobediência do povo de Israel era um tipo de pecado. E nós também, eu, você, todos nós também somos pecadores. É isso que está escrito aqui na palavra do Senhor, lá em Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores. E o pecado, ele merece ser castigado. Então, o castigo que o povo de Israel estava recebendo, eles estavam sendo escravos dos filisteus, tá? Então, vamos continuar a nossa história para ver como que tudo isso vai terminar. Em Zorá, tinha uma cidade lá de Israel que se chamava Zorá. Nessa cidade de Zorá, morava um certo homem. E o nome desse homem era Manoá. Vamos falar todo mundo junto? Esse nome é diferente, esse nome, né? Como que era o nome dele? Manoá. Isso, muito bem. Então, Manoá morava em Zorá, lá em Israel. Deixa eu mostrar ele para vocês, ó. Esse aqui é o Manoá. Tá vendo, crianças? Morava ele e morava também a sua mulher, a sua esposa. Olha só a esposa dele aqui, ó. A gente não sabe o nome dela, tá? Porque a Bíblia não cita o nome dela. Então a gente vai falar apenas como esposa de Manoá ou mulher de Manoá, tá bom? Eles dois moravam lá em Zorá, em Israel. Mas sabe, crianças, eles já eram casados há algum tempo. E a Bíblia diz que a mulher de Manoá era estéril. Sabe o que isso significa? Ela não podia ter filhos. Isso era muito triste, porque geralmente quando as pessoas se casam, elas querem ter filhos para que a sua família possa estar completa. E eles já estavam casados há vários anos e mesmo assim não conseguiam ter filhos. Então eu acho que você já descobriu quem eram as duas pessoas da nossa história que queriam ganhar uma coisa muito importante, muito especial, né? Isso mesmo, Manoá e a sua esposa. E o que eles queriam ganhar, na verdade, não era uma coisa, mas era um filho, um bebezinho. Era isso que eles queriam muito receber, tá? E sabe, crianças, sabe o que a palavra do Senhor nos ensina? A palavra do Senhor nos ensina que quando a gente quer muito alguma coisa, tem um segredo, uma coisa que a gente tem que fazer. Está escrito aqui em Filipenses 6. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então a palavra do Senhor nos ensina que tudo que a gente quer, a gente tem que orar e pedir a Deus, porque Deus é o único que tem poder de nos abençoar, de nos dar aquilo que a gente pede. Sabe o que aconteceu, crianças? Um dia que a mulher de Manoá estava sozinha, ela não estava com seu esposo, aconteceu algo inesperado. Ela recebeu uma visita, mas não era uma visita qualquer. Vou mostrar para vocês, ó.
veio um homem conversar com ela e quando ela olhou para ele, ela já sentiu que ele era diferente, porque o seu aspecto era diferente. Ela falou até que ela se sentiu até um pouco apavorada, porque ele era assim, terrível o aspecto dele, mas era terrível num bom sentido, tá? E aí esse homem chegou perto dela e falou assim: olha, eu sei que você é estéril, que você não pode ter filhos, mas eu vim para te avisar que você vai ter um filho. Deus vai te dar um filho e vai ser um menino, um filho homem. E esse menino vai ser dedicado ao Senhor desde o seu ventre. Então eu vim aqui porque eu vim te dizer algumas coisas que esse menino não vai poder fazer. E aí ele foi explicar para ela, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele falou, ó, o seu filho nunca vai poder cortar os cabelos. Ele também não vai poder beber bebida forte como vinho, nem comer comidas que sejam consideradas impuras. E ele vai ser dedicado, ele tem que ser consagrado a Deus desde o seu ventre. Ele vai ser dedicado a Deus. Sabe por quê? Porque esse filho que a senhora vai ter, ele vai começar a livrar Israel dos filisteus. Nossa, crianças, como que vocês acham que ela se sentiu? Ah, ela ficou radiante de felicidade, era isso que ela mais queria, um filho, um menino e mais, um menino dedicado a Deus, um menino que seria usado por Deus para uma missão tão especial. Ela ficou tão maravilhada que ela não chegou nem a perguntar o nome do homem, nem de onde ele vinha. Não, ali naquele momento ela só reconheceu que esse homem deveria ser um mensageiro ou um profeta de Deus, porque ele estava falando profecias, né? Estava prometendo coisas que ainda iria acontecer, isso em nome de Deus. E aí o homem desapareceu. E aí, para onde vocês acham que ela foi? Ah, ela foi correndo para a sua casa. Quando chegou em casa, ela contou para o Manoá. Ela falou, Manoá, meu esposo, você não vai acreditar. Eu vi um homem e olha, ele parecia um anjo. Ele parecia um anjo e ele era um mensageiro de Deus. Ele veio trazer uma mensagem de Deus. Sabe o que ele contou? Ele falou assim que eu vou ficar grávida, isso mesmo, e que eu vou ter um menino, um filho, homem, e que o nosso filho, Manoá, ele vai ser dedicado ao Senhor desde a minha barriga. E que, olha, ele falou lá um monte de coisa que eu não posso fazer, que o menino não pode fazer, que não pode cortar o cabelo do menino, que o menino vai ter que ser separado para Deus. Falou também, deixa eu tentar me lembrar, falou também que o menino não vai poder beber bebida forte, nem vinho. E falou também que o menino não vai poder comer nada impuro, porque vai ser um menino muito especial. Ele vai ser dedicado ao Senhor. Ah, crianças, Manoá e a sua esposa ficaram tão felizes com essa promessa que eles receberam de Deus. Sabe por quê que eles ficaram felizes? Porque eles sabiam que Deus sempre cumpre as suas promessas. Eles acreditavam nisso no seu coração. Então, se Deus tinha prometido que daria um filho para eles, eles não tinham dúvidas. Eles tinham certeza. Eles acreditavam que era exatamente assim que ia acontecer. Mas sabe, crianças, Manoá resolveu orar. Ele ficou um pouco preocupado, porque ele disse, mas se esse menino vai ser tão especial assim, eu tenho que saber direitinho como ensiná-lo, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Vai que eu erro e que eu estrago tudo. Eu esperei tanto tempo para ter um filho, agora eu quero fazer tudo direitinho, tudo do jeito certo. Então ele orou ao Senhor e ele falou assim, Senhor, se possível, manda de novo esse homem, esse mensageiro que o Senhor mandou para conversar com a minha mulher, manda ele vir de novo, porque eu quero conversar com ele. Eu quero que ele me diga, que ele me ensine tudo o que eu tenho que fazer com o meu menino. Ah, crianças, e sabe o que aconteceu? Deus, ele amava Manoá e amava também a sua esposa. O nosso Deus é um Deus de amor.
Então ele ouviu a oração de Manoá, como ele também ouve a sua oração, ele ouve a minha oração, porque ele nos ama, ele cuida de nós. E assim também ele queria cuidar bem de Manoá e da sua família. Então ele ouviu e ele respondeu à oração de Manoá. Então, crianças, um dia, sabe o que aconteceu? A esposa do Manoá estava de novo lá no campo, cuidando dos serviços dela, fazendo as coisas delas, quando de repente, quem foi que chegou lá de novo? Aquele homem. Isso, justamente. Lembra que Manoá tinha orado, pedido que Deus mandasse ele de volta? Quando a mulher viu ele, ela saiu correndo. Sabe aonde que ela foi? Ela foi na casa dela chamar quem? Manoá, muito bem. E aí ela falou para ele: vamos, Manoá, vamos. O mensageiro de Deus voltou, ele tá aí de novo. E aí eles foram, os dois juntos, se encontrar com o homem. Quando chegou lá, Manoá perguntou para ele: meu senhor, foi você que veio aqui outro dia e conversou com a minha mulher e falou para ela que ela ia ter um filho? E o mensageiro respondeu: sim, foi eu mesmo. Então Manoá disse assim: cumpra-se então as tuas palavras. Sabe por que Manoá falou isso, crianças? Porque Manoá acreditava que Deus sempre cumpre as suas promessas. E ali ele estava reconhecendo que essa promessa realmente tinha vindo da parte de Deus. E sabe, crianças, nós também temos várias promessas que Deus nos deu. Elas estão escritas aqui na Bíblia, o livro de Deus. Você já deve ter ouvido várias dessas promessas, não é verdade? Mas a promessa mais maravilhosa que o Senhor nos deu foi a promessa de vida eterna. Como que é possível essa promessa de vida eterna? Para que essa promessa de vida eterna se cumprisse na minha e na sua vida, primeiro Deus teve que cumprir outra promessa, que foi a promessa de enviar o seu próprio Filho. Então, ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. E quando Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, ele morreu lá na cruz, derramou o seu sangue para poder pagar pelo meu e pelo seu pecado. Lembra que eu expliquei lá no começo que todos nós somos pecadores? Sabe qual era o castigo para o nosso pecado? O castigo para o nosso pecado era ficar longe, separado de Deus. Isso, ficar longe de Deus, é o que a Bíblia chama de morte eterna. Mas Jesus veio, morreu na cruz e ao terceiro dia, nós também já estudamos, o que aconteceu no terceiro dia, crianças? Ele ressuscitou. Muito bem, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu então a vida eterna. Essa vida eterna, a gente já começa a viver ela aqui na terra, mas ela vai ser mais maravilhosa ainda quando chegar aquele dia que está escrito aqui também na palavra do Senhor, que Jesus prometeu que ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai nos levar para morarmos com ele no céu. Como vai ser maravilhoso esse dia. Mas esse dia maravilhoso é para aqueles que acreditam que Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós temos que acreditar nessa promessa do Senhor, amém? E aí, criança, sabe o que o Manoá continuou falando? Por que ele tinha pedido para o mensageiro voltar? Ele queria ouvir de novo tudo que tinha que ser feito, né? Então ele falou assim: o Senhor poderia, por favor, me explicar como que deve ser o modo de vida desse menino? Como que eu devo criá-lo? O que ele pode, o que ele não pode fazer? Porque, olha, eu quero fazer tudo certo. Eu não quero fazer nada errado. E aí, o homem então falou de novo. O que era que ele tinha dito? Vou mostrar de novo para vocês, ó. O menino não vai poder cortar o cabelo, isso. O menino também não vai poder beber bebida forte, como vinho, né? Não pode beber nenhum tipo de bebida forte, nem comer nenhuma comida que seja impura. E o menino tem que ser dedicado a Deus, ele tem que ser consagrado ao Senhor, porque é por meio da vida dele que Deus vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus, que são os inimigos de Deus, tá bom?
do povo de Deus. Guarda bem essas palavras. Aí, crianças, sabe o que aconteceu? Manoá, então, falou assim para aquele homem, ó. O Senhor, por favor, fique mais um pouco aqui conosco. Eu vou fazer uma comidinha gostosa, vou assar ali um cabrito, vou fazer uma comidinha gostosa. O Senhor pode ficar, pode descansar aqui e pode comer conosco. Sabe o que ele respondeu? Ele falou, não, mesmo que eu fico aqui, eu não posso comer da sua comida. Se você quiser oferecer alguma coisa, dar alguma coisa, ofereça esse alimento em sacrifício a Deus, como um holocausto. E aí foi isso que Manoá fez. Ele preparou um altar, que naquela época eles faziam de pedra, né? Fez o altar de pedra, sacrificou ali o cabritinho, que era o animal, e colocou ali também a oferta de alimentos. E aí estava lá ele e a sua esposa fazendo ali um culto de gratidão a Deus pela maravilhosa promessa que Deus tinha dado para eles. Mas sabe, crianças, o mais impressionante está perto de acontecer. Antes, Manoá perguntou assim para aquele homem, falou, mas como que é o seu nome? Eu quero saber como que é o seu nome para que eu te honre quando a tua promessa, quando a promessa que você falou se cumprir. Aí aquele homem falou assim, por que você pergunta o meu nome? O meu nome é Maravilhoso. Vamos falar todos juntos? O nome dele era Maravilhoso. Manoá ficou pensando assim, como assim um nome maravilhoso? Ele não tinha entendido muito bem, mas quando ele acendeu ali o holocausto e ele e a sua esposa estavam lá perto, uma coisa incrível aconteceu, crianças. Quando a fumaça do alimento queimando começou a subir, esse homem entrou na fumaça e subiu também para o céu. Ele desapareceu. E aí Manoá e a sua esposa se ajoelharam, caíram com o rosto em terra e ficaram, meu Deus, ele era na verdade o anjo do Senhor. Só nesse momento eles perceberam que esse homem que tinha falado com eles era na verdade o anjo do Senhor. Pois é, crianças, em vários lugares da Bíblia aparece que Deus envia o seu mensageiro, o anjo dele, para conversar com algumas pessoas. E ao contrário do que a gente vê aí nos filmes, que o anjinho aparece com asa, com a aureolinha na cabeça, não, às vezes não era assim, na maioria das vezes, tá? Eles apareciam como se fossem pessoas mesmo. Por isso que no primeiro momento, nem a mulher, nem o Manoá não sabiam se ele era um profeta de Deus, se ele era um homem de Deus. Foi isso que eles pensaram, mas na verdade ele era o próprio anjo do Senhor. Então eles ficaram apavorados e se ajoelharam ali com o rosto em terra. E Manoá falou assim para a mulher dele, mulher, agora eu acho que nós vamos morrer, porque nós vimos o próprio Deus, nós vimos o Senhor. Aí a esposa falou assim, não, Manoá, o Senhor não vai nos matar. Ele aceitou a nossa oferta de gratidão. Ele aceitou o nosso sacrifício de amor. E Ele nos deu uma linda promessa do nosso filho. E sabe, crianças, o tempo então passou. E o que aconteceu? Aquela mulher, realmente, Deus a abençoou. E ela teve, olha, um lindo bebezinho tão fofo que Manoá e a sua mulher tiveram. E sabe, crianças, o menininho recebeu o nome de Sansão. Vamos falar todos juntos? Sansão, isso, aquele bebezinho recebeu o nome de Sansão. E a Bíblia diz que Deus abençoou muito esse menininho. E ele cresceu e ele foi cheio do Espírito de Deus. E na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando sobre esse menininho aqui, o Sansão, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer com ele quando ele crescer. Isso domingo que vem, tá bom? Então, não percam. Mas primeiro, agora eu quero fazer uma pergunta para aquela criança que ainda não recebeu Jesus no seu coração, sabe? Lembra que a tia explicou? Ó, deixa eu mostrar mais uma vez, ó. A tia explicou que todos nós somos
pecadores e que o nosso pecado nos separa de Deus. Mas que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, não é? Ele é um Deus de amor e ele nos ama muito. Ele nos ama tanto, crianças, que ele enviou o seu próprio filho, isso mesmo, ele enviou o seu próprio filho Jesus, que morreu lá na cruz. E eu quero ler um versículo aqui para você. Sabe o que a Bíblia diz aqui em João 3,16? Diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então essa é a promessa de Deus para você. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, hoje você pode crer. Se você acredita que Jesus morreu lá na cruz para perdoar o seu pecado, então você pode receber ele no seu coração. E aí, quando ele entrar no seu coração, ele vai te dar um coração novo, um coração limpo e uma vida nova, a vida eterna que só o Senhor pode nos dar. Então, eu quero nesse momento orar com você. Se tem aí do outro lado alguma criança que ainda não orou pedindo para Jesus perdoar o seu pecado, reconhecendo que Jesus é o seu Salvador e recebendo a promessa da vida eterna na sua vida, então eu vou pedir que você agora baixe sua cabecinha e ore junto comigo, tá bom? Então fecha os olhinhos e nós vamos orar juntos. Papai do céu, eu sei que sou pecador e eu acredito que o teu filho Jesus morreu lá na cruz para perdoar o meu pecado. Por isso eu o recebo na minha vida como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então você que já recebeu o Senhor Jesus, você tem na sua vida essa promessa, a promessa da vida eterna. Essa é a mais linda e a mais maravilhosa de todas as promessas que o Senhor nos deu aqui na sua palavra. Não é verdade, crianças? Então, o nosso desafio dessa semana, aquela tarefinha, aquela lição especial que a tia sempre deixa para você fazer aí em casa, com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó, com o irmãozinho mais velho, sabe qual vai ser o nosso desafio dessa semana? Vai ser você fazer um lindo desenho sobre essa promessa de Deus, porque hoje nós aprendemos que Deus sempre cumpre as suas promessas, não é verdade? Então ele vai cumprir também a promessa de que o Salvador, Jesus Cristo, vai voltar para nos levar e aí nós moraremos eternamente com ele no céu. Então no seu desenho você pode reproduzir qualquer coisa que essa promessa te lembra, tá bom? Então você vai fazer o desenho sobre a promessa da vida eterna que nós vamos viver com o Senhor Jesus lá no lindo céu. Depois você pede para a mamãe ou para o papai tirar uma foto do seu desenho e mandar para a tia poder ver, tudo bem? E aí você pode colocar o seu desenho na parede do seu quarto, pertinho da sua cama ou da sua rede. Para quê, tia? Para que você nunca esqueça que Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele vai cumprir também essa maravilhosa promessa de vir nos buscar e de nos levar para morarmos para sempre com Ele no céu. Amém? Deus abençoe a todos, a graça do Senhor, e domingo que vem nós vamos aprender mais e mais sobre esse menininho Sansão. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para você não perder nenhuma história, tudo bem? Beijo, Deus abençoe a todos!